Atenção, revisão da vida toda já tem data no STF. A DI 2111 foi pautada para os dias 12 de junho de 2026, 11 horas da manhã, até 19 de junho de 2026, 23h59, um minuto antes da meia-noite. O que isso quer dizer? Que a revisão da vida toda será tratada no plenário virtual, longe das câmeras, longe dos microfones, longe dos debates presenciais. No entanto, a gente sabe que essa segurança jurídica tão discutida pelo STF tinha que ser no plenário físico, mas a gente vai explicar como é que vai ficar. Então, confirmando, no dia 1 de junho, foi incluído na lista de julgamento pelo ministro Edson Fachin. Então, e qual a data, para você anotar aí no seu calendário? Vai começar dia 12 de junho de 2026, 11 horas da manhã. Dia dos Namorados, 11 horas da manhã. Até dia 19 de junho de 2026, às 23h59. Eu tenho uma relação não muito boa com essas datas. Meu pai faleceu no dia 10 de junho, então, dia dos Namorados para mim também já não fico muito assim, porque dia 10 mexe um pouco comigo, mas não tem problema, né? A gente tá aqui para trabalhar e a gente tá aqui para explicar como que fica a revisão da vida toda. Pessoal, o plenário virtual foi escolhido pelos ministros do STF para decidir uma das maiores causas previdenciárias da história do país e do mundo. Imagina você contribuir décadas de 70, 80 até 94 e não ter essas contribuições incluídas no cálculo do seu benefício. Uma tragédia, né? Para qualquer país. Mas aqui no Brasil foi normalizado isso. O INSS falou que não ia reconhecer suas contribuições anteriores a 94, simplesmente porque ele não queria, e o Brasil inteiro aceitou. Até que surgiu o processo da revisão da vida toda, até que o processo subiu para o STJ. O STJ julgou de forma unânime em dezembro de 2019. Depois, no STF, também tivemos avanços graduais até culminar no plenário físico no finalzinho de 2022. No entanto, em março de 2024, o próprio STF, que 1 ano e 4 meses antes havia definido que a revisão da vida toda valeria para o Brasil inteiro, 1 ano e 4 meses depois, a gente não sabe o que aconteceu nesse meio período, o STF muda de ideia, diz que não vai ter mais direito à revisão da vida toda. Essa mudança de jurisprudência é o que a gente chama de overruling, e é o que autoriza a modulação de efeitos para quem entrou com a ação. Então, longe dos plenários, dos debates presenciais, longe das câmeras, longe de tudo, somente no site do STF. E aí o ministro pode juntar 11 horas da manhã, pode juntar 3 horas da tarde, pode juntar o voto meia-noite, pode juntar o voto a hora que ele quiser. Quem vai poder cobrar ele? Vai juntar no site do STF. E aí, o que a maioria decidir, está decidido. Como que está a situação? No plenário virtual, nós tínhamos esse posicionamento. O relator ministro Nunes Marques. O Nunes Marques, para quem não sabe, foi o voto de divergência lá do tema 1102. Foi ele que começou inaugurando a divergência que a gente fala. Ele que começou o voto contrário ao pedido dos aposentados. Beleza. Então a gente já sabe que o Nunes Marques a gente não vai contar com um voto favorável. Não tô nem falando bem ou mal do ministro, não é isso. Eu tô falando que ele sempre teve um posicionamento contrário à revisão da vida toda. Então não tem por que ficar esperando um voto favorável dele. Vamos pro próximo, né? Aqui ele é o relator da DI 2111 e votou contra. Votou contra. Sempre votou contra. Mais uma vez votou contra. Beleza. Vamos prosseguir pro próximo. Depois a gente tem a ministra Carmen Lúcia. Essa já chama a atenção. Por quê? Porque a ministra Carmen Lúcia vinha votando a favor dos aposentados na revisão da vida toda. E isso a gente pode extrair do próprio site do STF. Tema 1102, da repercussão geral. Se você quiser fazer esse caminho também, ó, você pesquisa aí no Google, onde você quiser, né? E vai. Ali tal, você vai em decisões, vai em sessão virtual. Tivemos aqui primeiro julgamento, né? Se a revisão da vida toda era uma questão constitucional, porque o STF é o guardião da Constituição. Então aqui
só o ministro Edson Fachin falou que não era uma questão constitucional. E os aposentados já deveriam estar recebendo desde a decisão do STJ, que o STF nem deveria mexer na decisão do STF. Então o Fachin sempre foi a favor dos aposentados, mesmo lá atrás, na primeira decisão do STF, na revisão da vida toda, o Fachin já falou, ó, já paguem os aposentados, não vamos rever nada não. Mas beleza, os outros ministros entenderam que era questão constitucional e com repercussão geral. Então eles decidiram que o STF iria julgar a revisão da vida toda e decidiram que valeria para o Brasil inteiro. Repercussão geral, ok? Beleza. Aí no recurso extraordinário propriamente dito, nós tivemos o plenário virtual, né? Então, o então relator era o ministro Marco Aurélio, acompanhado por Edson Fachin, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes. Aqui todo mundo votou a favor dos aposentados, desses aqui. Ocorre que Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e o próprio relator Marco Aurélio acabaram se aposentando depois, né? E o que causa mais estranheza? A Carmen Lúcia, ó, no mérito, ela votou a favor dos aposentados. Ela tá votando junto aqui. Aí depois, na ADI, não. A ADI não votou a favor. Outro ministro que chama atenção, aqui temos o Cristiano Zanin, que também votou contra a ADI 2111, mas até aí, desde que ele entrou, ele só votou contra. Então é o que eu falei, a gente também não espera um voto favorável dele. Talvez, se o debate da questão da segurança jurídica fosse trazida para o plenário físico, aí a gente poderia ver mesmo ministros que votaram contra no mérito da revisão da vida toda, podendo votar a favor dos aposentados, preocupados com essa questão da segurança jurídica, né? Aqui a gente tem o ministro Alexandre de Moraes. Esse chamou a nossa atenção, porque o ministro Alexandre de Moraes, ele sempre votou a favor dos aposentados ao longo de 4 anos. Então, no mérito aqui, ele votou a favor dos aposentados, tanto no plenário virtual da revisão da vida toda, como no plenário físico da revisão da vida toda. O ministro Alexandre de Moraes defendeu os aposentados ao longo de quase 1h30. Ele usou o tempo dele de fala no julgamento presencial e defendeu a tese dos aposentados. Ele falou, olha, quando o segurado não foi atingido pela proteção que o legislador quis trazer, porque os nossos deputados e senadores, pelo amor de Deus, né? Mas quando eles fizeram alguma coisa que prestasse, alguma coisa boa para o aposentado, foi trazer 2 regras. Uma regra de transição, para não prejudicar quem já estava para se aposentar, e a outra regra definitiva, né? Então, uma regra desconsideraria as moedas anteriores a julho de 94, as moedas anteriores ao Plano Real, só consideraria Plano Real para frente, para proteger o segurado da inflação. Cruzeiro, cruzado novo. Agora, quando essa regra que nasceu para proteger não protegia, quando ela não cumpria o seu papel, por quê? Quando ela tirava as contribuições anteriores no 94, ela estava piorando o cálculo daquele segurado, aí que aplicaria a revisão da vida toda. Então a revisão da vida toda já não seria para todo mundo, é uma chamada ação de exceção. É uma ação, só que de exceção. Ela não é para todo mundo, ela é para a minoria. Ela é para a minoria dos aposentados. Porque não é todo mundo que teve boas contribuições anteriores a julho de 94. Tem gente que, se colocar essas contribuições, vai piorar o cálculo. Então, beleza, para essas pessoas não mexe em nada. Agora, para as pessoas que contribuíram antes de 94, esse dinheiro faz muita falta. Entendeu? Pode não ser para todo mundo, beleza, mas para quem contribuiu antes de 94, teria que receber isso. E a gente extrai isso do próprio voto do ministro Alexandre de Moraes, tanto o voto virtual como no voto presencial. Olha só isso aqui, pessoal. O voto dele, o voto do ministro Alexandre de Moraes, 39 páginas defendendo os aposentados. O ministro Alexandre de Moraes, por 4 anos, foi um dos maiores defensores da revisão da vida toda no STF. Eu falo isso sem medo de errar. E é por isso que a gente não entende como depois
ministro Alexandre de Moraes parou de acompanhar os votos a favor dos aposentados e passou. Eu não sei, na verdade, se ele mudou de ideia ou se ele se deu por vencido. É uma coisa que eu posso falar, pessoal, e aí cada um vai tirar sua interpretação, mas eu tava lá, assim como outros advogados, mas eu vi o Alexandre de Moraes no dia da ADI 2111, ele ainda fez a defesa dos aposentados e ele saiu visivelmente decepcionado e, assim, quase com um semblante de muita tristeza, quase choro, assim, né? Falo com todo respeito, que eu tô dizendo que ele saiu abalado, saiu triste. Foi a minha impressão. E nesse dia da ADI 2111, ele havia utilizado o microfone, o tempo dele, né, para defender. Eu falo, ó, se a gente julgar a revisão da vida toda dessa forma, a gente vai estar julgando com efeitos infringentes, né? Efeitos modificativos, né? Embargo de declaração, via de regra, não serve para isso. Sabe que serve para corrigir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material. Só que depois, não sei, sinceramente, pessoal, daí passou 4 anos votando a favor dos aposentados. Ó, o voto dele, 39 páginas, gente. Esse é o voto só do Alexandre de Moraes. 39 páginas de voto. Mas e onde o Alexandre de Moraes foi, a Carmen Lúcia foi. Ela acompanhou o Alexandre de Moraes, tanto quando ele votava a favor, como depois votando de forma contrária, né? Então, qual que era a nossa esperança? Era que no debate do plenário físico, a questão da segurança jurídica pudesse ser trazida à tona. Por quê? Gilmar Mendes, talvez o Flávio Dino, não sei, acho que não também, mas talvez. O Luiz Fux seria um candidato a votar a favor da segurança jurídica. E por que eu digo isso? Porque o Dias Toffoli, ó, ele votou contra no mérito da revisão da vida toda. Ó, o Dias Toffoli, ele votou contra. Ele acompanhou o Nunes Marques, ele votou contra. Ó, ele acompanha aqui, acompanha tal, e pronto, só acompanhou o Nunes Marques na revisão da vida toda. Lá no tema 1102. Barroso, Gilmar Mendes, Luiz Fux, isso lá no tema 1102, viu, pessoal? No mérito. Então, até mesmo um ministro que votou contra os aposentados, no mérito, na questão da segurança jurídica, ele apresentou a divergência, apresentou a tese da modulação de efeitos, sendo acompanhado pelo ministro Edson Fachin, que havia pedido destaque e depois retirou. Mas então, até o ministro que votou contra, no mérito da revisão da vida toda, quando ele foi confrontado com a questão da segurança jurídica e com o precedente perigoso que o STF estaria inaugurando, né? Porque se a cada decisão o STF puder mudar em uma ADI, mudar o que foi julgado na repercussão geral, já com decisão de mérito, é muito perigoso. E especialmente com o desvirtuamento da ADI. A ADI 2110 e 2111 foram protocoladas para proteger o segurado. Foram protocoladas para discutir salário maternidade, salário família e fator previdenciário. Não, em nenhum momento, elas pediram para que a regra de julho de 94 em diante fosse cogente, fosse aplicada para todo mundo. Então, o julgamento plenário virtual nos reserva essa ausência de discussão. O destaque teria zerado todos esses pedidos, mas o cancelamento do destaque, mesmo depois da publicação da ata de julgamento, por enquanto está no site aqui, mas a gente tem que ver no dia... Porque, ó, toda vez que é pedido vista ou destaque, pessoal, eles abrem uma nova data, uma nova... Entendeu? Ó, data de início do julgamento, 11/8, aí não terminou, tinha ido para 24/11, entendeu? Esse é o primeiro julgamento da ADI, tá? Aí depois, tal, da embargo de declaração. Então, assim, aqui vai abrir uma nova aba, tá? Vai estar escrito aqui embaixo, ó, data de início do julgamento, aí 12/6/2026. Então, é essa aba que a gente tem que abrir. Essa que tá aqui, que tá mostrando esses votos, pode até se repetir, mas não é... Às vezes quem tá abrindo hoje o site do STF tá se deparando com isso, mas não é esse o julgamento. Vai abrir uma nova aba. Igual essas, só que aqui embaixo, né? Data de início do julgamento, 12/6/2026. Beleza? Vou trazer mais informações nas próximas lives.
Quero que Deus te abençoe. Obrigado por estar aqui. Espero ter contribuído aí com informação na sua vida, tá bom? Obrigado e até a próxima.